À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vamos rezar o Veni Creator que eu coloquei no grupo? Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamados o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, a nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, estamos no meio da novena de Pentecostes, né? Estamos bem na metade. E é a novena, a gente que faz novena aí o ano inteiro, a novena de Pentecostes foi a primeira novena, né? A novena das novenas. É aquele período da ascensão do Senhor, aonde que a gente comentou aqui, Maria vai para o cenáculo com os apóstolos e fica 9 dias esperando a promessa do Espírito, né? A promessa do Espírito Santo, o Paráclito. E o principal fruto da novena é esse Espírito Santo derramado entre nós, nas nossas vidas, né? Então, na nossa reunião, que a gente fez a reunião semana passada para nortear o nosso retiro, a nossa noite de Pentecostes. E como tiramos muitas palavras, a gente aproveitou, pegou uma palavra central também, que inicia esse movimento da água viva do Espírito no meio de nós, né? Então, a gente já vai começar aqui, na metade da novena, na sequência de Pentecostes, para a gente chegar na noite e proclamar a vinda do Espírito Santo. Porém, antes da gente falar dessa palavra da noite, eu quero que é essa aqui, ó, está no papel. Quem crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. Então, é aquela fé que a gente precisa ter, né? Para que do nosso interior mana essa água que jorra. Mas antes de falar dessa passagem, eu vou comentar um pouco sobre o primeiro anúncio de Jesus, que ele disse que ele era o Messias para alguém. Foi a samaritana, né? naquele momento lá no poço. E aquela pecadora pública, né, que esse momento vai ser a primeira pregação de sábado. Então, só vou dar uma pincelada, porque eu quero ligar ela com essa água viva, aquela água viva ali, com a água viva que jorra do nosso peito, né? Então, nessa de hoje, a gente vai ver que sairá de dentro daquele que crê, né? E na passagem, a água viva, e na passagem samaritana, essa água viva, quem beber dela nunca mais vai ter sede. Então, vamos ao texto, só para a gente fazer essa análise aqui. João 4, versículo 7. A gente vai até o 15, mas eu vou dar uma pausa no 10. João 4, versículo 7. Que é exatamente João 4, 7. Isso, aí essa é depois. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber. Quer dizer, viu, Jesus pedindo a água, né? Jesus pedindo algo para ela. Aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pediria tu mesmo, e ele te daria uma água viva, né? Então, se conhecesses o dom de Deus, talvez Deus está falando para a gente também, né?
Será que a gente conhece realmente esse dom de Deus? Se conhecêssemos, a gente largaria tudo para ter essa água viva. Então, esse é o momento que acontece a primeira manifestação da graça, né, em nossa vida. Deus nos pedindo algo, né? Deus dá-me de beber. Ele na nossa vida também faz isso, né? E essa graça é o dom que Ele te dá. A graça, ela começa com uma iniciativa divina. Deus vai começar a fazer um pedido a nós. E é como se ele também quer nos buscar, ele não quer nos encontrar. Como ele falou lá em Gênesis para Adão, Adão, onde estás? Né? Depois que ele tinha pecado. Então, Deus está sempre à nossa procura. Né? Então, assim, como Deus fez na sua vida? Vai pensando aí, como que Deus pediu, né? Como ele falou assim, aonde estás? Né? O que a gente pode esperar desse Deus? Como Deus está pedindo para nós sairmos do nosso momento de miséria, nosso momento de dificuldade? Bom, na minha vida, Ele me pegou um momento muito triste e fez assim: levanta, vai lá na igreja, procura um grupo de oração, um padre. E eu miseravelmente falei: tá bom, mas eu não sei, igual Nossa Senhora, né? Eu não sei como isso se dará. Eu não conheço padre, eu não sei como é que é. Então, não, vai e confia, né? Então, ele foi de encontro a mim e eu precisei corresponder. Não tinha jeito, né? E aí eu resolvi me entregar aos cuidados dele, aos cuidados de Nossa Senhora. E ali começou a caminhada. Como foi aquele momento com a samaritana? Quando ele falou assim: se conhecesses o dom de Deus, né, ela pediria a própria água viva. Então, eu acabei... Será que eu conheço esse dom de Deus? Que eu não sabia o que era. Falavam, a gente quando não é convertido, a gente vai na igreja, entra, sai como se fosse um passeio. E, na verdade, não é assim, a gente sabe disso. Então, ele perguntou assim para mim: se conhecesses o dom de Deus, você ficaria lá, procurando o meu amor que eu quero te dar. E aí começou a minha relação com ele, né? Ali eu encontrei a verdadeira paz. E nós, sedentos, humildemente, reconhecemos ser pobres, necessitar dessa graça, né? Mas mesmo assim, nós, nessa humanidade que temos, pensamos logo numa água para beber, para saciar. Então tá bom, é o que a samaritana fez: me dá logo essa água, deixa eu beber, que eu quero matar essa sede, resolver logo e nunca mais ter sede, né? E aí a gente vai dar sequência no versículo aqui, que ela continua. A mulher replicou: mas, Senhor, não tens como tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? Né? Ela perguntou a Jesus ali: por quê? Por que o Senhor vai tirar dali? É fundo, você não vai conseguir. És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Aí vem, respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. E aí a mulher suplicou: Senhor, dai-me desta água para eu não mais ter sede, nem ter que vir aqui tirá-la. Então você vê como é que a vontade de viver essa verdadeira água viva, né? Que é o dom do Espírito Santo, vai jorrar até a vida eterna. Bom, eu vou parar por aqui em relação a essa passagem, né, porque o Wanderson no sábado vai continuar, mas eu queria correlatar essa passagem com a nossa de hoje, porque Jesus com a samaritana, ela inaugura uma nova aliança, né, uma aliança pelo Espírito, né, onde Deus habita no coração. A samaritana, ela conheceu essa água viva do Espírito, apesar do Espírito Santo ser revelado mais à frente, né, em João 14, onde fala: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito, que a gente leu aqui, que ficará convosco eternamente. E realizado e aí depois foi realizado na glorificação. Porém, ela experimentou então na prática essa água viva, né? Ela experimentou ali essa água viva do Espírito. E já nessa passagem de hoje, vai explicar na prática, né, outra situação. Ela, ao beber, prefigura a comunhão íntima com Deus.
mas nós é que teremos essa comunhão através do nosso interior para viver no Espírito, né? A água viva, então, a gente vai ver agora que é o Espírito dado por Cristo àquele que crê. Então, se você tiver fé, se você crê nesse Espírito, você vai jorrar água viva do seu coração, né? do seu interior. Vamos ler então João 7, 37 e 39. João 7, 37 a 39. O título é Jesus, fonte da vida eterna. No último dia, era a festa o principal dia da festa, a festa dos tabernáculos. Estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede. Você vê que há 3 capítulos atrás, ele encontrou a samaritana e pediu água. E aí acabou depois explicando a água viva, né? Já prefigurando ali o Espírito. E agora, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo ao Espírito que havia de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Vê que assim, a água que Jesus dá é o próprio Espírito que habita em nós e flui de dentro de nós, né? Então, assim, é um bom momento para a gente entender Pentecostes, né? É a partir de agora, a gente vai até ele, a gente tem sede, e Cristo falou: você crê? Então agora vai partir de você esse rio de água viva. Algumas anotações que eu fiz aqui sobre... Então, fé, a gente entendeu, é a condição para receber o Espírito Santo. São João já profetiza que Jesus é a própria fonte desse Espírito Santo que vai ser dado. A sede de Jesus com a samaritana, e agora Jesus diz que a sede está com ele, é para ir até ele, né? Então essa sede real aponta para a necessidade que a gente tem de Deus, né? Uma palavra que a gente tirou também foi saciedade. A gente só vai matar essa sede se a gente procurar em Deus essa água, né? Então essa saciedade vai estar em Deus. É aquela paz que a gente sente, que a gente comentou aqui, é a paz do Senhor. Depois do grupo de oração a gente chega de alma lavada, em casa, em paz, e a gente quer viver isso a semana toda, né? Então, por isso que a gente precisa falar aquela intimidade: vem Espírito Santo, né? Porque essa paz, essa sede que nos sacia, ela tem que ser todos os dias. E a água, ela já não é mais... Ela não é mais externa a partir daí, né? Antigamente eles iam para os templos, né, para o poço, que a água era um símbolo também na época. E agora ela já não é mais assim. Jesus fez essa nova aliança através do Espírito, e ela já é interna, já está aqui dentro de nós. Então, todos nós somos esse templo do Espírito Santo, né? Na passagem aqui cita Isaías. Você vê que Isaías já profetiza. Isaías 58, 11, eu vou ler rapidamente, não precisa abrir. O Senhor renovará seu vigor e serás como um jardim bem irrigado. Olha lá, vai renovar a nossa vida. Nós seremos um jardim irrigado, bem molhado, como uma fonte de água inesgotável. Então, você vê que se Jesus fizer a obra e você crer, você vai ser uma fonte de água inesgotável, já dizia o profeta. Então, vocês viram como é que nós somos esse templo do Espírito Santo? A importância. Mas também a gente não é só templo do Espírito Santo, a gente é templo da Trindade Santa, a Trindade, né, que é uma só. João 14, 23, vai falar um pouquinho sobre essa Trindade Santa. Eu vou me permitir falar só 2, 3 minutinhos sobre o que é inabitação trinitária. O nome parece difícil, mas não é não. Essa é a Trindade habitando em nós. João 14, 23 vai dizer: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Quer dizer, Jesus e o Pai vão fazer morada em nós, né? O amor do Pai, o amor do Filho,
habitar em nós. Então, essa é a verdadeira inabitação trinitária, né? Então, assim, quando Jesus diz que rios de água viva jorrarão do nosso interior para quem crê, ele está dizendo que a própria Trindade que está habitando em nós vai jorrar esses rios de água viva, né? Então, eu queria saber daqui, de verdade, quem crê verdadeiramente que não só é templo do Espírito Santo, mas é templo da Santíssima Trindade. Você crê? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, se você crê realmente que o Espírito Santo habita em você, que você é templo da Trindade. Porque se você crê, pode ter certeza que é. Ela habita entre nós, ela habita em você. Amém? Bom, eu vou explicar isso então, já mais praticamente, como essa inabitação trinitária vive através da Santa Eucaristia, né? E é bom que aqui tem gente de quase comunhão diária, se não é diária, a gente tem uma noção exata eu acho que essas pessoas que comungam com uma frequência muito grande, até pelo tempo que tem, a oportunidade que tem, que é maravilhoso, o que essa graça santificante age no organismo espiritual nosso, né? Vamos lá. A Eucaristia, ela aumenta a caridade, aumenta o nosso amor. Então, quanto mais comungar... Então, todos os sacramentos são uma graça santificante que nós recebemos. Não é isso? Está aqui a catequista que sabe disso, né? Então, essa graça santificante em todos os sacramentos. Só que na Eucaristia, a gente, cada vez que vai comungar, a gente também está recebendo essa graça santificante. E à medida que a gente está habituando a viver essa graça, no hábito da comunhão frequente, essa graça vai aumentando e a gente vai tendo a graça habitual, gerando esse amor entre nós, né? E aí vai crescendo o quê? As virtudes, vai crescendo no nosso coração todo esse virtude de fé, esperança, caridade. E aí o nosso coração, à medida que a gente vai comungando com frequência, o nosso coração vai dilatando e vai aumentando e unindo ao coração de Deus, né? Essa configuração do amor de quem comunga, de que tem o aumento da caridade com o coração de Jesus. E, na verdade, uma coisa também interessante que eu ouvi foi que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito, então, é o vínculo dessa relação, nós com Deus. O Filho, na comunhão, ele entra de modo físico, né? Material. É o momento, então, onde nós somos o templo. Jesus, naqueles 15, 20 minutinhos, ele habita no meio de nós, e nesse momento, Deus identifica e abraça o Filho, o Espírito, que é o espaço que está lá entre nós, o amor dele, e nós. Então, nós podemos, assim, na comunhão, sempre viver essa situação, né? Esse momento da graça de Deus sendo invadida. Então, imagina só, somos o templo, temos o Espírito, recebemos fisicamente Cristo, Deus nos abraça de amor, com certeza vai jorrar rios de água viva, não tem como essa coisa não acontecer. E se a gente viver isso profundamente, imagina na comunhão diária, esse aumento de caridade ele é impressionante, entendeu? Então a gente precisa viver mais isso, né? E esse local, fisicamente, aonde Deus encontra ali Jesus fisicamente no nosso templo, talvez seja aquele lugar que já acabou tudo da ciência, já não tem mais como enxergar, né? Aquele microscópio que vai identificar lá aquele moléculazinha pequenininha que não tem mais como ampliar. Eu acho que a partir dali que é o encontro de Deus, da Trindade. Então, a ciência não consegue explicar esse momento. Bom, e como nós já estamos no meio da novena de Pentecostes, já vimos que a Trindade habita entre nós, já vimos que a gente precisa crer, mas a gente também precisa colaborar com a graça de Deus. Então, não tem muito o que fazer. Se a gente não colaborar, esse Espírito, se tudo isso que a gente crê, não vai acontecer, né? Então, a gente precisa colaborar, se dispor ao Espírito Santo, ser dóceis ao Espírito Santo. Aí a gente aumenta, né? Aí a gente consegue ganhar os frutos do Espírito, né? Paz, alegria, mansidão, amabilidade, esse amor, e também o aumento dessas virtudes que a gente falou: fé,
aumenta a fé, aumenta a esperança e a caridade. E aí, como a gente vai colaborar? Vamos fazer uma simulação. A música no final vai explicar melhor, mas eu vou tentar explicar aqui como a gente pode colaborar. É como diz na filosofia, passar da potência para o ato. Não é isso, Célio? Hoje eu estou lembrando muito de você. E assim, temos uma potência de ser alguma coisa, mas precisamos agir e fazer alguma coisa. Né? Não adianta a gente... o Marcondes tem potência de resolver todos os problemas aqui da Barra da Tijuca, mas se ele não sair dali e começar a resolver, não adiantou nada. Né? Então, tem aquela... Na música, a gente tira algumas coisas, que no final a gente vai cantar, vamos imaginar juntos comigo aqui, o mar é Deus, né? O barco é cada um de vocês aqui. Só que esse barco, ele é grande, ele é bonito, ele tem uma potência enorme, ele está parado em alto mar, ele está vendo uma brisa leve passar, só que ele tem 7 velas, né? São os 7 dons do Espírito Santo. Se o marinheiro não levantar aquelas, mesmo com a brisa leve, se ele não levantar aquelas velas, o barco vai continuar ali, não tem como. No máximo ele vai andar um pouquinho, né? Aliás, é a vida do tíbio, né? Sempre anda devagar e não vai a lugar nenhum. A gente precisa, então, se impulsionar ao Espírito Santo. Bom, quando a gente vai hastear a vela que a gente vai passar da nossa potência de ser um barco bonito, grande, que pode fazer 1000 coisas, ao ato de fazer essas coisas, levantando os 7 dons das 7 velas, cada dom que você receber do Espírito Santo, que eles vão crescendo juntos também, né? Igual as virtudes, toda vez que você aumenta uma virtude, aumenta as outras, e os dons também, né? Quando a gente pede o dom do Espírito Santo, da fortaleza, da ciência, da sabedoria, esse sopro divino começa a soprar com maior intensidade. Esse sopro é o amor de Deus, que é o Espírito Santo, né? A música fala melhor do que eu. E aí, o que vai acontecer? O mar vai para alto mar, é como se a nossa vida também estivesse caminhando no rumo certo, né? O rumo que Deus quer. É o famoso colaborar com a vontade de Deus, que eu vou comentar depois sobre um dos 7 dons, que não vai dar tempo a gente falar vários aqui. Vamos falar então de santos que viveram isso, essa entrega, né? A gente teve as 16 santas carmelitas de Compiègne, na França. Todas elas foram martirizadas, né, decapitadas durante a Revolução Francesa, que doaram a sua vida, ofereceram a sua vida como sacrifício pela paz na França e o fim da perseguição na igreja. A Revolução Francesa, aquele período todo que era uma agitação só e todo mundo contra a igreja, e elas foram martirizadas, né? Mas elas tinham dentro delas essas virtudes todas, elas tinham essa intenção, essa fé, essa caridade, todo esse amor a Deus, né? Tudo que a gente comentou aqui elas tinham. E aí elas foram subindo até a degola, né? Até o local que iam ser guilhotinadas, com paz, sorrindo, um rosto sereno, né? A mais jovem, que foi a primeira a morrer, né? Ela cantava uma oração, e essa oração, todas depois que iam subindo na degola também cantaram, que é exatamente essa oração, por isso que eu fiz questão de rezar no início, o Veni Creator, aquelas que tinham um momento de música. Tem um filme, se vocês pesquisarem, que tem elas cantando esse momento, né? Um momento bem impactante assim. E elas cantavam por quê? Porque elas tinham a certeza do céu, né? Elas tinham essa certeza ali, era um momento, essa paz que ninguém conseguia enxergar. Os mártires viveram muito isso, né? Todos. A gente está falando de alguém aqui, de mártires de 300 anos atrás, 250, né? Então, a verdadeira e perfeita alegria vem de Deus, isso aí está claro para a gente, né? Bom, para fechar, eu vou falar então de um dos 7 dons, né? O dom do conselho. É um dom que muitas pessoas não falam muito dele, né? Os principais ali, sempre falamos, o dom da fortaleza, o dom da sabedoria, que são dons que a gente está sempre trabalhando em cima deles. Mas o dom do conselho
É o dom que nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Então, todo mundo precisa desse discernimento. Se você não tiver, você nunca vai saber. Ah, é fácil? Não, eu vou dar algumas dicas aqui, mas não é fácil. É o tempo todo, você está fazendo e daqui a pouco você quer fazer do teu jeito. Aí quando você está fazendo do teu jeito, Deus, você percebe que não é assim. E aí você precisa, por isso que a gente precisa aumentar esse relacionamento com Deus. A comunhão é a principal arma que a gente tem. Eu vou falar aqui mais à frente. E geralmente esse dom, a gente precisa dele nas situações mais complexas da nossa vida. Ah, Deus me ajudou aqui, Deus me ajudou ali, eu estou indo num caminho certo, minha vida está seguindo, mas vai ter um momento que você vai precisar desse dom do conselho, porque Deus, esse momento eu não sei fazer. Como eu faço, Senhor? Então é hora de pedir esse dom, né? Porque vai ter um momento na sua vida que vai ter mais dificuldade, talvez para o outro não teria, né? Então, esse dom, a gente precisa sempre estar preparado para pedir, Senhor, eu quero fazer o que tu queres, né? E não a minha vontade. Se eu estiver pegando na minha vontade, não deixa, para eu poder seguir a sua. Então, é uma voz interior, né? Que ilumina a nossa consciência, aí permite a gente decidir. Então, a gente conseguiu o dom. A gente vai decidir as coisas com prudência, vai evitar cair com erros aí de moral, né? ter situações diferentes, e vai conseguir guiar outra pessoa com clareza, né? com calma. Eu até no final vou comentar uma situação que eu vivi recentemente, e que isso é importante, esse momento de clareza e calma. Ele é diferente dessa inteligência que a gente tem, né? A gente tem o quê? O bom senso. Eu tenho o bom senso de fazer as coisas assim. Não é isso. O dom do conselho não é isso. A gente precisa entender que ele não é só uma inteligência. Pô, eu tenho inteligência para fazer aquilo. Não é. Ele é um dom que precisa estar em sintonia com o Espírito Santo. E para isso, você tem que viver no Espírito, né? Então, como cultivar? A gente só cultiva esse dom com vida de oração. Estamos aqui em grupo de oração. Falamos da comunhão. Fazer exame de consciência frequente. Se a gente parar e pensar, Senhor, é isso mesmo o caminho que eu tenho que seguir? A gente já tem certeza que é, mas não é, né? E aí a gente precisa perguntar, é isso mesmo? É esse passo mesmo? Eu tenho coisas da minha vida que eu estou há 3 anos tentando que Deus me explique, eu faço de um jeito, não é de outro, então não é para ser. É para ser? Daí depois eu vou dar uma dica do que me aconteceu. E a frequência dos sacramentos que a gente falou, e humildade e obediência ao Espírito. Se você for humilde, dócil ao Espírito, como eu falei, né? Ser obediente, com certeza vai ser iluminado algo que na sua vida vai mover. E como a gente pode errar em relação a esse dom, essa vontade de Deus? Tomando decisões precipitadas. Eu acho que aquilo ali, Deus já me disse, eu vou lá e vou fazer. Né? E essa decisão geralmente vai gerar o quê? Uma falta de paz, uma angústia. Caramba, não era para ter feito. É exatamente porque a gente se precipita, né? O conselho, a gente às vezes vai dar o conselho para um irmão. Percebe a diferença? Se você é uma pessoa de oração, quando você vai dar um conselho, você dá com mansidão, com calma, e você toca o coração da pessoa. Mas se você dá se você vai falar com o irmão de uma forma dura, áspera, mesmo que você tenha razão, isso eu falo para mim, porque eu era uma pessoa muito assim, eu queria que a minha opinião prevalecesse, e não ao que Deus queria falar por mim. E hoje eu preciso sempre retomar a forma de falar, a velocidade de falar, que é uma coisa que eu preciso aprender cada vez mais, para que estoque o coração e fique mais dócil, né? Que essa dureza, essa impaciência, né, vai dar problema aí na comunicação, e o Espírito Santo não vai dar o conselho. Né? E aí e contradiz também com coisas que contradizem com os 10 mandamentos, com a doutrina. Se você está fazendo alguma coisa errada aí, não está indo à missa, alguma coisa assim, com certeza o dom ele não vai agir firmemente. Claro que ele já está plantado em você, porque você recebe o Espírito Santo no batismo e tal, mas você precisa vivificar isso, né? E a música, ela fala muito bem, né? Essa música, então, ela explica certinho como a gente precisa se entregar ao Espírito Santo, precisa deixar que o sopro dele nos leve para alto mar,
para que a gente viva essa intimidade maior com Deus. Se a gente não fizer o movimento, a gente não vai conseguir. O barco está em alto mar, não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar, não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, o vento forte que me leva pra frente é o amor